Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Neste último vídeo do ano de 2022, eu quero tratar com vocês de algo muito interessante. Eu quero falar sobre o que todo estudante de pregação precisa saber. Diga-se de passagem, todos nós somos eternos aprendizes e na arte da pregação, que envolve um texto sagrado, que envolve a preparação para, diante desse texto, a aplicação desse texto no púlpito, né? Enfim, envolve uma série de coisas. Então nós precisamos, a partir daí, entender que somos eternos estudantes. Não é verdade? Eu vou usar aqui o Tony Merida para esse vídeo, que eu achei muito interessante, num dos artigos dele na obra Training Preachers, organizada por Scott Gibson. Ele destaca isso, tá bom? O que todo estudante de pregação precisa saber. Primeira coisa é, nós devemos ser ensinados principalmente para o desenvolvimento da pregação na igreja local. Professores de pregação não treinam os seus alunos simplesmente para se tornarem bons acadêmicos ou para se tornarem bons conferencistas diante de grandes conferências teológicas. Os alunos são ensinados principalmente para a igreja local. Isso é muito importante, né? Porque essa questão do falar envolve muita vaidade. Então nós precisamos ser treinados a amar a igreja local. Todo professor de pregação deve baixar a bola do aluno, principalmente aquele aluno que tem uma ideia um pouco pervertida acerca do que significa pregar. Nós estamos pregando o evangelho, nunca podemos esquecer disso. Segundo, nós somos ensinados não somente para desenvolvimento de técnicas homiléticas. O objetivo de um professor de pregação não é simplesmente transferir técnicas, transferir informações sobre a arte da pregação. Nós precisamos treinar pregadores para que eles se tornem homens fiéis e eficazes no tocante à comunicação, à exposição do evangelho bíblico. A centralidade do evangelho, a centralidade da cruz, o evangelho da reconciliação, da justificação. Isso é importantíssimo para as nossas vidas. Nós não somos professores de meros oradores ou de meros homiletas. Nós somos professores e alunos ao mesmo tempo de pessoas que vão ir além das técnicas. Em terceiro lugar, nós ensinamos e somos ensinados para termos boas convicções. Dominar convicções vai além de dominar técnicas. Nós precisamos ter técnicas, mas além disso, e o Mérida cita o clássico do John Stott, Between Two Words, e o Stott vai dizer o seguinte: o segredo essencial para uma pregação eficaz não é dominar certas técnicas, mas ser dominados por certas convicções. As convicções da autoridade bíblica, digo eu, as convicções acerca da inspiração das Escrituras, as convicções acerca de expor o texto de Gênesis e Apocalipse na centralidade do Evangelho. Quarto lugar, nós ensinamos e devemos ser ensinados para amar a palavra de Cristo e o Cristo da palavra. O amor pela palavra do Senhor e pelo Cristo da palavra deve preencher as nossas vidas. Nós não podemos usar a palavra e usar o nome de Cristo simplesmente para uma boa comunicação, ou para não fugirmos das regras do sermão expositivo, a boa roupagem da pregação expositiva, que é a centralidade do Evangelho. Nós devemos amar a palavra acima de tudo e amar o Cristo da palavra. Isso é um grande desafio. Em quinto lugar, nós somos
nós ensinamos e somos ensinados para ir além do púlpito, né? A palavra deve nos conduzir ao púlpito, não o púlpito deve nos conduzir à palavra. É muito comum que o púlpito conduza os pregadores à palavra, ou seja, eles vão à palavra porque precisam ir ao púlpito, mas na verdade nós precisamos da palavra antes de ir ao púlpito. A palavra deve nos conduzir ao púlpito e não o púlpito nos forçar à palavra. Então eu vou estudar, ler, me dedicar, não simplesmente porque eu subirei ao púlpito. Pense numa situação, você não vai pregar durante alguma semana ou durante um mês. O seu grau de preparo para a pregação deve continuar. Mesmo que você não seja o pregador daquela semana, mesmo que você seja o pastor presidente ou não, você não pode ficar refém somente do momento que você vai expor a palavra. Ok? Sexto lugar, nós somos ensinados a amar pessoas. Amor pelas pessoas. Nós, como alunos e professores, devemos amar. Nós precisamos ser lembrados que nós não estamos no púlpito para cumprir simplesmente um ofício. Nós cumprimos um ofício, mas antes de tudo, nós amamos aquelas pessoas que Jesus ama. Em sétimo lugar, somos ensinados a nos encaixar no dom que recebemos. Nós precisamos ter convicções, uma convicção forte quanto ao dom que recebemos de Deus. E Deus distribui isso soberanamente. E não podemos ficar chateados quando nós percebermos que nós não temos um dom específico de pastor e mestre. E não devemos forçar a barra para que isso aconteça, porque quando as pessoas forçam a barra, porque quem prega, quem expõe um texto é quem tem um dom, pelo menos de pastorear e ensinar, porque a pregação está muito conectada. A pregação, eu digo, não a geral, que envolve todo o sacerdócio do corpo de Cristo, mas a pregação no contexto da igreja local, que envolve uma questão pastoral e professoral, né? Isso envolve uma convicção. Então você precisa ser honesto em relação a isso. Não vá simplesmente por vaidade. Não queira encarar o púlpito simplesmente por vaidade. Não vai dar certo, né? E você não precisa passar por essa vergonha. Oitavo lugar, nós somos ensinados e devemos aprender a ter uma boa instrução homilética. A pregação envolve dons divinos e envolve desenvolvimento de habilidades. Então nós precisamos entender que há um dom e há um desenvolvimento de habilidades. Então, que nos dediquemos a isso. Nono lugar, somos ensinados a buscarmos experiência na pregação. Então não queira pregar somente no culto público de domingo, que a igreja está cheia. Aceite os desafios do seu mentor, do seu tutor, do seu pastor, do seu professor, para que você pregue no centro de recuperação, para que você pregue em contextos que não envolvam somente grandes celebrações, porque a pregação envolve uma convicção de que você precisa pregar. Nos cultos menores, nos cultos de oração, então nos cultos para cultos de juventude, enfim, fuja dessa questão de querer pregar somente nos momentos mais importantes ou no culto público, que é o momento coletivo do povo de Deus, tá ok? E o culto público realmente é o mais relevante porque ele tem uma conotação escatológica. A reunião do povo de Deus para ser servido pela palavra do Senhor, pelo próprio Deus. Em décimo lugar, nós somos ensinamos e somos ensinados e precisamos de tutoria no processo, né? Nunca desenvolva um dom isoladamente. Busque tutores, busque pastores, professores para andar contigo, tá ok? Alguém precisa puxar a tua orelha. Paulo, né, tutoriou Timóteo. Os próprios discípulos de Jesus foram tutoriados por ele, foram discipulados por ele. Por que nós andaríamos sozinhos? Então nós precisamos de um grau de autodidatismo
mas nós precisamos de sermos ensinados, tutoriados, orientados. Essa síndrome do autodidatismo é perigosa, né? Todos nós temos um grau de autodidatismo, mas todos nós precisamos ter tutoria. Em 11º lugar, nós ensinamos e devemos ensinar aos nossos alunos que eles precisam de ouvir outros pregadores que vão trazer modelos de pregação. Por exemplo, dentro do sermão expositivo, nós precisamos ouvir pregadores que tratam de forma dedutiva e pregadores que vão trabalhar de forma indutiva, né? Nós precisamos ouvir outros pregadores que estão pregando em outros gêneros literários, não somente para que a gente aprenda o gênero literário em si daquele texto que está sendo usado, mas como nós vamos desenvolver a estrutura daquele gênero literário na fala, na comunicação. Isso é muito importante. Em 12º lugar, nós precisamos ser ensinados constantemente. Os bons alunos, eles aprendem sobre santidade pessoal e uma vida de oração vibrante. Pedro, diante da perseguição constante no contexto da primeira carta, ele vai orientar a santificação. Hebreus, da mesma forma, há admoestações no livro todo de Hebreus, voltadas a atitudes congregacionais, atitudes de submissão à liderança e atitudes que envolvem a piedade pessoal. 13º e último lugar, nós precisamos entender, ser ensinados sobre uma compreensão do Deus soberano. Deus, ele age como ele quer. Nós somente pregamos. E ele é o soberano que vai salvar e vai santificar os salvos. Porque quando nós não temos essa compreensão da soberania de Deus, a gente vai ficar muito mal diante dos resultados não tão grandiosos como o pragmatismo tenta jogar para nós, né? Então, os resultados, eles dependem muito da soberania de Deus e eles dependem muito daquilo que Deus quer fazer em determinada localidade. Tem igrejas que têm uma robustez maior de estrutura, tem igrejas que não. Deus é soberano e ele sabe como ele vai desenvolver a missão redentiva através do Filho em cada localidade que for desenvolvida uma obra missionária. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações. Não esqueça de acessar academiadoexpositor.com.br, é a nossa plataforma de treinamento de pregadores. Um forte abraço, tchau, tchau!